Muito boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto. Hoje nós estamos fazendo um programa para lá de especial, com uma participação especialista de uma figura muito querida da nossa região, a deputada Rosana Vale, que nos prestigia aqui com a sua presença. Muito bem-vinda, deputada Rosana. Eu que agradeço a presença, agradeço também o convite, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre política no salto, não é isso? Política no salto. Eu tenho assim um carinho, eu acho que todos nós aqui da nossa região, e de ver a deputada a Rosana, jornalista renomada, tantos anos à frente da Rota do Sol, que era um programa que nos dava, assim, sabe, aquela memória afetiva, a gente olha, ai, que saudade, nunca mais conseguiram colocar um programa no ar tão bacana como aquele que você produziu. E a partir daquele programa, eu acho, essa é a minha opinião, daí você já vai desmentir, vai falar, não, Cris, não é bem isso. Eu acho que você conheceu tanto a nossa região, tantas demandas que nós temos, tantos gargalos, e acabou, talvez tenha sido isso, ou entre outras coisas, tenha lidado assim essa vontade de participar da política de forma efetiva, porque fora da política você não tem como agir, né? Fora da política é ditadura, e aí você está trilhando aí esse teu caminho surpreendente a uma nova profissão de forma tão brilhante. Eu fico bem assim, orgulhosa de ser uma mulher da nossa região com uma carreira assim tão brilhante. Eu que agradeço realmente esse programa e o meu trabalho na TV Tribuna, né, durante 25 anos, é que me fez ser uma jornalista melhor, me levou a conhecer os lugares todos da minha região, cada cantinho da minha região, entender os problemas, entender as necessidades. Viajei o mundo também, conheço mais, acho que uns 40 países, fazendo matérias e reportagens da nossa gente que vive fora. Então tudo isso me deu uma bagagem muito grande. Eu me tornei professora universitária na área de jornalismo, palestrante nos cursos universitários de turismo também, falei muito sobre exemplos que eu vi fora. E nesse meio todo, em 2018, eu resolvi me candidatar, entrar para a política por não me sentir representada. E eu, analisando a situação, vendo o momento do país, que era também difícil, agora parece que está mais, né? A gente lá naquela época, em 2018, achava que não podia ficar mais difícil, mas ficou. E analisando o contexto, eu falei, olha, eu não me sinto representada, eu trabalho muito, eu conheço minha região, eu sempre me dediquei... Foi um headhunter ou você mesmo que... Não, eu criei essa expectativa na minha cabeça de que eu poderia fazer um bom trabalho. Eu sempre fui muito querida como jornalista. Isso. E foi até o que deu o start nessa minha decisão, foi uma reportagem que eu estava em Portugal, entrevistando um jovem, e ele estava trabalhando lá e não tinha tido emprego no Brasil, por isso foi tentar a vida lá em Portugal, na cidade do Porto. E eu fiquei muito comovida com aquele depoimento dele, porque eu tenho um filho que na época tinha mais ou menos a mesma idade, um pouco menos, e eu falei, olha, o futuro do Brasil está indo embora, essa política, esse jeito, né, de fazer as coisas amarradas e de essa política do toma lá da cá que a gente não gosta, sim, né? Sim. Por que as pessoas não gostam de política? Elas não gostam porque elas veem esse jogo pesado, né? Um quer derrubar o outro, ou então esses acordos de bastidores, e as pessoas querem ver o político trabalhar e pouco, né? Aí eu resolvi me candidatar. O primeiro cargo que eu concorri foi deputada federal, fui eleita com mais de 100 mil votos, e desde então tenho trabalhado, fui a deputada que mais trouxe recursos de todos os tempos para a região, Ponte dos Barreiros, Conjunto Tancredo Neves, aeroporto, na área da saúde, as outras casas, Cantagalo, enfim, no Guarujá,
muitas, as conquistas foram imensas e eu fui reeleita com mais que o dobro dos votos, a deputada mais votada da história da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Sabe o que é isso, Rosana? É que a realidade se impõe. Né, você foi eleita lá no seu primeiro mandato e depois reeleita pelo dobro porque apresentou o resultado. Sim. E o protagonismo que você teve, principalmente na questão da Ponte dos Barreiros, eu lembro você, não, eu sou de um partido que o Bolsonaro não conversa. Como assim? Você foi lá, ele te atendeu e a partir daí começou a sua história de troca de partido, enfim. Eu achei isso fantástico, porque você em nenhum momento falou assim, eles que lutem. Você sendo da região, vendo a demanda, o problema, a agonia daquela população que você conhecia muito bem, por conta do seu ofício como jornalista, quantas vezes você já não deve ter ido na área continental e passou por aquela ponte, sabia que aquilo, o quanto aquilo era importante e atuou para resolver, e de fato resolveu, mas isso, Rosana, é uma exceção, né? Os deputados... os políticos em geral ficam muito naquela coisa de comadre, compadre, né? Quanto pior, melhor, torcem contra tudo e contra todos. Quanto pior, melhor, desde que eu consiga me eleger. A gente tem como sair disso? Você acha que existe uma questão de educação, porque o brasileiro está muito atento, graças a Deus, atentíssimo, não sabe quem são os jogadores da seleção brasileira, mas o brasileiro está atento aos deputados, senadores que votaram lá a favor ou contra liberar o deputado Ramagem. Então o brasileiro está bem atento às questões de interesse nacional, mas existem ali mecanismos de proteção a não mudar nada. Como combater isso? Olha, nós estamos vivendo um momento difícil da política, bem difícil, mas mais do que nunca a gente depende da população. Porque o político corrupto, o político que faz conchavo, o que ele quer? Que as pessoas não gostem da política, porque aí elas não acompanham, votam em qualquer um, não vão votar, ou então, aí é o ideal para ele. É o ideal para o político que não trabalha, que é corrupto, que vive de acordos, que vive de conchavos e que vota do jeito que ele quer, porque ele confia que a população esquece no que ele votou. Amanhã ninguém lembra mais. E aí ele vai fazendo os interesses dele. Mas quando a população acompanha, cobra, e isso a rede social tem servido para essa comunicação, a comunicação independente, as pessoas que estão ali analisando o contexto da situação, porque as narrativas chovem, né? Chovem narrativas e a gente precisa, assim, eu confio muito. Eu fui reeleita porque a população acompanhou o meu trabalho. A população viu o que eu fiz, né? Todos os anos de mandato, eu correndo atrás, eu entregando isso, entregando aquilo. E agora eu conto de novo com a população que está referendando, né? O meu trabalho, o meu posicionamento. Tem muito políticos que se esconde, não se posiciona. As questões nacionais, você votou em alguém, você quer saber se ele está pensando do jeito que você está pensando também. Sim. Porque aí você se sente representada. Você elege alguém para lhe representar. Representar no quê? Nos seus valores, no que você pensa sobre a vida, nos teus conceitos. Então você fica ali. Você acompanhando, é fácil depois você decidir. Fala, não, ele votou assim, votou assado, eu gostei disso que ele fez, ele entregou esse resultado e tal. Então, só tem esse jeito para a gente mudar a política, para a gente colocar pessoas que realmente façam a política pública. A política é boa, é fácil, ela é boa, desde que ela seja feita como ela deve ser, e não a política que a gente se acostumou a ver, que a gente odeia, e eu também odeio. Eu não gosto dessa política. Eu não fui para Brasília para fazer esse tipo de política dos acordos, olha, me apoia aqui que eu te dou isso, tá? Me troca isso para cá, prefeito, me ajuda aqui que eu te dou tal emenda, aí você faz a minha campanha e você... Não é isso, você tem que fazer o seu trabalho e esperar ser reconhecido pela população. E tem dado certo para mim, porque a população está mostrando que a política genuína ela ainda tem jeito. E quando que a gente vai mudar o país? Né? Mudar quando tiver mais gente assim.
Rosana, né, nós... entre os 513 lá. E depois o Não desanima, olha lá, eu sou eleitora para desanimar, você não. Rosana, nós temos aqui nossa região muito demandada por uma série de gargalos. A infraestrutura, eu acho que é o gargalo principal, mas ainda nós temos aqui o melhor dos mundos e o pior, porque Santos é uma cidade muito rica, com as periferias, a lateral ali das palafitas, aquilo é feio de ver, parece inacreditável nós termos, assim, ao lado, vizinho do maior equipamento de logística da América Latina, você tem um porto riquíssimo, uma cidade rica, por conta do porto, e ter equipamentos com as pessoas morando de maneira tão precária, você vê, cada cidade tem as suas particularidades de demanda. E você, no início da sua fala, falando exatamente isso. Eu não quero saber quem é o partido. Há pouco, nas eleições do ano passado, você concorreu como prefeita de Santos, quase, né? Foi a primeira vez que foi para o segundo turno, né? Que a cidade foi para o segundo turno. Olha, acabou as eleições, eu ainda sou deputada aqui, o que você precisa, o que estiver ao meu alcance. Então, isso realmente é um diferencial. E você, pela sua fala, a minoria no Congresso Nacional, o resto é cada um por si. O que a gente falando de Santos, né? Santos é uma cidade rica, mas que gasta mal o seu recurso. Né? Se eu percebesse que a cidade, minha cidade, a nossa cidade estava bem, eu não colocaria o meu nome à disposição. Então, enfrentei o pleito, mostrei os problemas, apontei as soluções e a população decidiu. Foi muito, como você falou, foi muito equilibrado. Muita gente não foi votar, a gente sabe que a abstenção foi maior que a eleição do prefeito. Exato. Ele perdeu para abstenção até. Então foi muito equilibrado, mas continuo meu trabalho como deputada, amo a cidade de Santos, sei que ela teria como ter um trabalho e um desenvolvimento muito maior, porque são 5 bilhões de orçamento que a cidade tem. É muito dinheiro, perto das outras cidades, infinitamente trabalham com um orçamento muito menor. Você estava falando da Praia Grande, que você esteve, então, Praia Grande, por exemplo, gasta muito menos com a educação e entrega uma educação de muito mais qualidade. Né? A gente percebe a diferença da gestão, tanto que Praia Grande está se destacando, né? Tem visão de futuro e tal. É que Santos está realmente geograficamente mais bem posicionada, as praias são bonitas, né? O povo é acolhedor, o padrão de vida aqui, que não tem a ver com a prefeitura, mas o padrão de vida, o que dá a qualidade de vida da população, a renda per capita da população é boa. Então, o que fazer, né? Fazer Santos liderar realmente, né? Esse movimento. Fazer Santos organizar as outras cidades, que os problemas são comuns. Quando São Vicente não resolve seu problema de saúde, ele vem para Santos. Né? Quando a população não consegue um atendimento de qualidade, então sobrecarrega. Então Santos tem que crescer junto, fazer as cidades crescerem também. Porque aí essas ilhas que a gente vê, né, de favelas, as comunidades, situações precárias, submoradias, risco nos morros, nas encostas. Se você fizer as cidades progredirem juntas, um plano metropolitano para a questão do lixo, da destinação do lixo, um plano metropolitano para a questão do transporte, você vai fazer a região toda se desenvolver. Os exemplos estão claros no Brasil e fora do Brasil. As cidades as regiões que conseguiram se desenvolver, as cidades caminharam juntas, né, em busca dessas soluções metropolitanas, que elas estão aí. Eu acredito muito nisso. Então, como deputada, eu não sou deputada de uma cidade só. Eu sou deputada de uma região. Eu não faço distinção, eu ajudo Cubatão, a gente trouxe muitos recursos para Cubatão, estamos liderando um investimento lá também,
que é a revitalização da Vila dos Pescadores, a maior concentração de comunidades com submoradias, está sendo revitalizada uma parte. Estou intermediando junto ao governo do estado para Cubatão ter um conjunto habitacional também custeado pelo estado ali ao lado da Vila dos Pescadores. Praia Grande, a questão da saúde, São Vicente, a maternidade, os equipamentos da maternidade que está sendo construída em São Vicente, nós estamos bancando os equipamentos da maternidade de São Vicente. Guarujá, revitalização da Dom Pedro no Guarujá, tá toda uma avenida foi conseguido com os meus recursos federais, né, da população, mas que a gente conseguiu, né, o meu trabalho que trouxe esses recursos para a revitalização ali. O aeroporto no Guarujá, que eu consegui autorização quando o ministro Tarcísio, que hoje é nosso governador, deu a outorga. Temos até as imagens. Então, olha só, essa fala minha foi uma grande conquista. Foi quando eu consegui fazer com que a bancada paulista aceitasse destinar 14 milhões, em torno de 14 milhões de reais para essas obras aí que foram concluídas, que eu estava lá no dia, graças a Deus a população reconhece. Olha só, foi recapeada a pista, foi feito o cercamento da pista e hoje estamos caminhando para ter avião pousando e avião decolando, graças ao trabalho que foi feito lá atrás, que foi duro, muito duro. Assim, inacreditável para a nossa região. Inacreditável. Irá trazer pessoas do Brasil inteiro, né? Vai aumentar o turismo para a região toda, não só para Santos e Guarujá. O aeroporto, o túnel e a duplicação, né, da terceira pista da Imigrantes, elas vão trazer, né, um respiro, um alívio em quem acredita e quem busca o desenvolvimento da nossa região. O túnel, a mesma coisa. Uma das primeiras conversas que eu tive com o ministro, que hoje é governador, foi sobre isso. Eu cheguei no gabinete dele e disse: ministro, a principal obra da nossa região é essa aqui, ó, a ligação seca entre Santos e Guarujá. 100 anos. Uma reivindicação, como progredir um país com tantas possibilidades com a obra 100 anos. E ele fez uma estratégia enquanto ministro para viabilizar essa obra custeada, né, pelas outorgas, pela desestatização do porto. Aí trocou o governo não seguiu com isso. Aí o ministro que virou governador, o governador foi lá e acreditando, e hoje o trabalho está sendo feito em parceria. A gente viu o governador, viajou há quase um mês atrás. Eu conheço esses lugares onde ele viajou, né, as experiências internacionais de obras que são desse vulto, né, que está avaliado em 6, 7 bilhões, né, para a construção desse túnel imerso. Então, é trabalho nosso, é reivindicação que a gente correu atrás. A terceira pista também, tenho tido muitas conversas com o secretário de parcerias do governo do estado, que está buscando, já deu autorização para o estudo. Aí tem lá a curva do S na Praia Grande, que a gente também conseguiu. Se eu tiver aqui, eu tenho um livro de conquistas e de prestação de contas para a população. Nós vamos rapidinho para o intervalo, é só o tempo de você tomar uma água e quando voltarmos, vamos falar da política nacional. O que está acontecendo lá nos bastidores de Brasília? Estamos de volta aqui com a deputada Rosana Vale e no nosso bate-papo inicial a gente vê o quanto faz a diferença o seu voto, o quanto o seu voto impacta diretamente ali na rua onde você mora, abrindo a janela e vendo uma cidade bem cuidada, uma cidade mal cuidada, um bom hospital ou um hospital que pode trazer problemas, um filho na escola, a iluminação pública, a segurança, enfim, são inúmeros fatores. Fora da política não há salvação. E a gente olha para Brasília, daquela repetição, aquele cansaço por uma repetição monótona de um governo que entrega mais do mesmo, corrupção, incompetência e autoritarismo, que é o DNA desse governo há muito tempo. Mas aqui a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar da deputada Rosana Vale, de tudo que ela está trazendo de bom para nós. Deputada, além do túnel VLT,
Cantagalo, fala um pouquinho. Cantagalo foi agora há pouco tempo que a gente conseguiu também a articulação do nosso mandato. Pedi para o ministro, na época, Rogério Marinho, que hoje é senador, e ele nos atendeu, destinou recursos para a construção de 240 unidades no Cantagalo. Eu estive lá no dia da inauguração, entreguei as chaves para essas pessoas que esperaram, muitas esperaram a vida inteira pela chance de ter uma casa própria lá. Eu estava muito feliz, saber que são histórias com finais felizes que a gente conseguiu através do nosso trabalho. É isso que vale a pena. Isso. É isso que é a política. Você trabalhar em prol da população, entregar a chave. Eu morei num conjunto habitacional, eu sei o quanto isso representa para uma família. A chance de ter uma casa própria, o trabalho de uma vida inteira. E aí, por isso que você falou no desanimo, é por isso que eu não desanimo, porque eu sei o quanto esse trabalho interfere na nossa região. A mesma coisa o VLT. A gente lutou muito para que a segunda fase do VLT fosse na área continental. Mas vai muito. Vai chegar. Agora vai, mas a segunda fase foi feita em Santos, que até agora não foi terminada. Sabe, uma perda de tempo, ruas estreitas, muitos comerciantes faliram, e eu lutava por aqui, olha. Agora o governador Tarcísio de Freitas, que assumiu, entendeu, ele sabe que aqui que era a necessidade do VLT, levar o VLT para os bairros da área continental de São Vicente, trazer a população de São Vicente para trabalhar, fazer a população de Santos ir para o outro lado. Essa integração, esse é o sentido de uma região metropolitana, é não pensar só no seu umbigo, porque tem consequência. Uma cidade sozinha não consegue se desenvolver. Então, agora eu tenho acompanhado, é outra vitória do nosso mandato, assim como nós vamos conseguir, já tem um recurso para isso, para a duplicação também da Curva do Oeste na Praia Grande. Tem muitas lutas que ainda estão em andamento e que contam com o meu empenho, com a minha esperança e confiança de que elas vão dar certo. Agora, Brasília está ruim, como ela falou, está ruim. Porque, aquele tripé. Né? Porque lá a gente tem que fazer a resistência, tem que ter a resiliência, porque não há mal que dure para sempre. O que a gente está vendo aí é reflexo de um governo atrapalhado, um governo sem rumo, um governo que não apresentou nenhum plano econômico para o nosso país. Eu gostaria de estar votando a favor do governo. Sim. Eu não sou oposição do quanto pior, melhor. Eu sou brasileira, eu estou aqui no mesmo barco que todos. Eu gostaria de dar o braço a torcer. Mas eles receberam a boa-fé do brasileiro que foi lá e votou. Então, e os elegeram. Esperando que eles fossem fazer algo de bom. E os elegeram, apesar de todo o carimbo da corrupção histórica, né? Apesar de tudo. Receberam lá um voto de confiança e estão entregando mais do mesmo. Eles estão entregando o mesmo filme que nós vimos no outro mandato de Lula e de Dilma. Exatamente. Deputada, rapidamente, vamos falar das questões nacionais, porque as pessoas querem saber. Anistia, inegibilidade do Bolsonaro. Eu sou a favor da anistia e explico por quê. Não que eu acredite que aquelas pessoas não fizeram nada de errado, elas fizeram sim, elas entraram nos prédios, as que entraram, né? Elas vandalizaram, as penas é que estão desproporcionais. Não é justo que uma cabeleireira sem antecedentes criminais, com crianças pequenas, seja condenada sem nem ter entrado no prédio, seja condenada por escrever de batom numa estátua a 14 anos de prisão. Ela já está há 2 anos presa, há pouco tempo que ela teve o direito à prisão domiciliar. Só há pouco tempo. 2 anos presa, sem direito de defesa. A população sente, a pessoa comum. Cris Aragões conversa com outras pessoas comuns, que não estão ali vivendo a política. Sente que parece que é uma vingança. É uma sanha inquisitória. É uma vingança. E mais, quando você vê que existem 2 pesos e 2 medidas, onde um integrante de facção criminosa, um traficante, assassino, estuprador, etc. e tal, tem penas bem menores, então você visivelmente vê que há ali uma discrepância
das decisões. Então, não tem individualização das penas, a justiça cruel e implacável, ela é a pior das injustiças, e é o que a gente está vendo no nosso país. Então, eu sou a favor por conta dessas questões. Não é possível que todos sejam enquadrados no mesmo tipo de crime. Tem gente ali, morador de rua, que foi descoberto que ele era morador de rua e só estava passando. Pessoas que chegaram depois do quebra-quebra, foram de onde chegaram em Brasília, foram presas e estão presas. Elas não conseguem sequer ter direito à defesa. Isso é uma vingança, uma vingança. É, a impressão que dá. E isso não é justiça. Quando a gente vai por esse lado, quando quem julga já condenou, então não pode ser justiça. Então, por isso, eu sou a favor. Agora, tem questões importantes também em Brasília que estão passando batido com essa polarização toda. A gente acabou, a gente não, que não foi com o meu voto, mas acabaram de aprovar o aumento do número de deputados. Nunca foi em Brasília a quantidade, sim a qualidade. O povo pede por qualidade, por gente digna, por gente que trabalha, né, por gente competente, que não se esconde. Né? Tem político que já aprendeu como o jogo, que já aprendeu e já está com pós-graduação nesse jogo combinado, que é assim, você vai... Fica 4 anos longe, nem precisa aparecer. Quando chega perto da eleição, você vai lá na comunidade, aí você compra alguém, você fala, eu posso te ajudar nesse cargo, trabalha para mim e tal. Aí a pessoa se reelege assim. Por isso é que só tem uma saída. Fiquemos atentos, atenção máxima, porque em troca de esmola, eles acabam com o chavo e a população fica sem nada. Adora que quem a população não goste da política. Ele adora. É isso que é bom para ele. Rapidamente, Congresso Nacional está mais corajoso ou ainda acovardado? Eu sou corajosa e acho que tem muita gente lá com coragem também. Não é a maioria. Não é a maioria. Presidente Hugo Mota está... Algumas pautas ele tem coragem, outras não, né? Coragem seletiva não pode ter, tem que ter coragem para tudo. Então, eu estou ali firme, representando, graças a Deus, as pessoas comentam, mandam mensagens para mim, por isso eu peço, é importante, porque senão a gente luta tanto, né? E o que me motiva é isso, a entrega de casas no Cantagalo, saber que o VLT está indo para a área continental, que foi luta nossa, é saber que as obras do aeroporto foram concluídas, que a pista está pronta e que foi luta nossa, e é saber também que a população está me apoiando, está vendo o que eu estou fazendo e está falando, não, essa daí, eu recebo isso na rua, esse retorno na rua, né? Olha, você é corajosa, eu estou te apoiando, nossa, estou vendo o seu trabalho. É isso que motiva a gente, Cris. A gente já está nos últimos minutos, não há tempo para mais nada, apenas para que eu agradeça aqui a presença, né, muita honra de receber a deputada Rosana Vale aqui na nossa sala de bate-papo, e eu tenho muito orgulho de tê-la como nossa representante feminina corajosa, né, e fala o que tem que falar, e uma pessoa que trabalha para a região, não importa, não tampa o nariz quando não é do partido que ela gosta, essa coisa meio, essa picuinha que não faz o Brasil avançar. É isso mesmo. Essa polarização, ela faz com né? Cansa. Sabe aquela coisa de distrair, vamos distrair aqueles bobos enquanto nós estamos aqui surrupiando o país. É mais ou menos isso. Vamos parar de brigar por conta de A ou B e ficar de olho no que interessa, que o país, o Brasil é um país muito rico, pagamos muitos impostos e a gente tem que cobrar, lógico, aquela cobrança positiva das autoridades que estão ali para defender os interesses da população. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade desse bate-papo, agradeço a população que me acompanha, as mensagens todas que eu recebo e peço, né? Continue mandando para a gente as sugestões, o nosso mandato é participativo e eu encaro a política como uma missão. Eu estou lá para mostrar que dá para fazer do jeito certo. Um grande beijo, não percam a esperança que o nosso país é maravilhoso. Até a semana que vem.
Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.